pouco o Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que o Varela, que havia tomado um pisão no pé no último jogo, no jogo contra o Cruzeiro, tá tudo bem com ele está relacionado, mas aí o Flamengo tem 2 desfalques para esse duelo extremamente importante diante do Central Córdoba na Argentina. Everton Cebolinha, novamente com um problema físico, desfalque, e o Gonzalo Plata, que havia sido desfalque contra o Cruzeiro por conta de um edema ósseo, continua como desfalque, não viaja. Então o Flamengo, Felipe Luiz ganhou 2 baixas aí de última hora, Cebolinha e Gonzalo Plata, que eu considero jogadores importantes, tendo visto que Cebolinha vem sendo titular e o Gonzalo Plata é uma peça extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. O Varela, querendo ou não, uma boa notícia também, porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer com o Wesley durante o jogo, se o Wesley, enfim, sentir algo, bate na madeira aí, mas é possível, não estamos falando nenhuma loucura, e o Varela é um jogador importante, toda vez que ele é acionado, ele está indo muito bem com o Felipe Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Uma boa notícia já que a gente está falando de boletim médico, o Vinha, lateral esquerdo, está muito próximo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O departamento médico do Flamengo acredita que no fim desse mês ele já fica à disposição. Quanto tempo ele ficou fora, Vinha? Ele se machucou junto com o Pedro, lembra? Bastante tempo, né? Só que o caso dele foi pior, porque ele teve 2 problemas, não foi apenas no joelho. Então ele está se recuperando muito bem. E a boa notícia está aqui, né? O menino Joshua está na lista de relacionados em Pedrosa. Ele estava também contra o Cruzeiro. Desculpa, eu sei. Eu até comentei ontem aqui. Ele estava contra o Cruzeiro, mas é isso. Comenta aí, Pedrosa. Não, que eu acho que, por exemplo, ele tinha feito gol. Então ele ganhou moral. Sim. Entre colocar o Bruno Henrique, que está vindo de uma fase terrível, e o Michael... Você falou, verdade. Eu daria oportunidade para o Joshua. Você acha que ele está na frente, ô Vene, hoje, do Bruno Henrique? Não. Na cabeça do Felipe Luiz, não. E na sua? Aí é uma pergunta difícil. Acho que depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Porque o meu medo é o seguinte, a gente colocar uma responsabilidade muito grande em cima desse jogador porque ele fez um gol da vitória. O meu receio é esse. Talvez não. Te respondendo assim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu mantenho o Bruno Henrique, a escolha do Bruno Henrique. O que eu não manteria é a escolha do Michael. Eu acho que a insistência em Michael é algo assim que nada explica, de verdade. O Michael não vem justificando em campo essa insistência do Felipe Luiz em colocá-lo. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo antes de colocar o Michael e até mesmo o Bruno Henrique. O Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também que tem pouca chance. Só que o Matheus Gonçalves eu até entendo porque ele é coerente. Questão de posicionamento. Ele explica por que ele não utiliza o Matheus Gonçalves. Já no caso do Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, eu não acho, assim, nada coerente a escolha na insistência do Michael. Para você, nessa ordem aí, na sua opinião, Pedrosa, o Vene já deu a opinião dele. Você acha que o Joshua está na frente hoje do Bruno Henrique na escolha? Vamos imaginar um cenário em que o menino tá tranquilo. Sim. Tá? Porque o Felipe Luiz é um cara super especialista em base, conhece todos esses meninos, foi campeão mundial na base do Botafogo. Vamos entender que ele fez a leitura com a experiência que ele tem, que o menino tá tranquilo, que ele não tá... Porque às vezes o menino fica mais pressionado, né? O menino tá tranquilo. Você escolheria ele na frente, assim? Se a gente for levar em consideração a meritocracia dos últimos jogos, Luiz Araújo, Juninho, Matheus Gonçalves, Joshua, todos eles, pra mim, estão na frente do Bruno Henrique e do Michael. O Bruno Henrique é ídolo e o Michael também é um jogador que custa muito. Tudo bem, mas vamos falar de meritocracia? O Bruno Henrique não está merecendo receber as oportunidades e nem o Michael. Eu acho que outros jogadores que são qualificadíssimos deveriam receber outra oportunidade. Até porque, se a gente for olhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não subiu de rendimento após as substituições, muito pelo contrário. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. Então, por que não dar uma chance para esses jogadores? Agora, o jogo aí do Flamengo e Central Córdoba é o jogo decisivo pro Flamengo. Sim. Aí você não vai botar o Bruno Henrique, que é estrelado? É o tipo de jogador que nesse tipo de jogo ele aparece. Ele é protagonista, ele não se esconde. Porém, se a gente for falar de meritocracia, bola jogada, o Bruno Henrique e o Michael, no meu Flamengo, teoricamente, iriam pro final da Eu acho que vocês não ouviram, que vocês não me consertaram. Mas me falaram que eu falei que o Felipe Luiz foi campeão na base do Botafogo. Desculpa, gente. Não, Flamengo. Mas eu confesso que eu não... Eu não ouvi também eu falar isso. Muito bem. Vene Casagrande, se você tivesse hoje que escalar esse Flamengo, o Flamengo já entendeu como vem o Central Córdoba, né? Foi a pedra do sapato do Flamengo. Como você escalaria esse Flamengo para o jogo de amanhã? Isso é até um bom debate. Ontem eu fiz uma live no meu canal e assim, o grande debate foi, o Danilo tem que ser titular na vaga do Léo Pereira? Sim. Por conta das falhas do Léo Pereira? E eu vou dar a minha opinião, Eu escalaria o seguinte, Rossi, Wesley, Léo Ortiz,
Para esse jogo contra o Central Córdoba, eu manteria o Léo Pereira. Sim. E eu vou justificar o porquê. Aí botaria o Alexandre na lateral esquerda. Meio de campo seria De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Já que não tem o Cebolinha e não tem o Michael, eu não colocaria o Michael, iniciaria com o Bruno Henrique, no ataque o Pedro. Seria o meu time. E por que você colocaria o Léo Pereira? Porque se eu tirar o Léo Pereira no jogo seguinte de um jogo horrível do Léo Pereira, eu acho que você queima demais esse jogador, tira a confiança demais desse jogador. E o Léo Pereira, ele não vem fazendo partidas terríveis. Ele fez uma partida terrível contra o Cruzeiro. Mas ele não vem de uma sequência terrível. Então eu daria mais um voto de confiança ao Léo Pereira. Pensaria como gestor de grupo, entende? Como, não na cabeça apenas de um treinador. E assim, não acho que o Léo Pereira vai fazer um jogo horrível novamente, tal como ele fez diante do Cruzeiro. E assim, é muito... E nem acho que ele vai ser muito acionado nesse jogo também, não. Eu acho muito cruel o cara falhar uma vez e ser posto no banco, assim. Eu acho muito cruel. E o torcedor precisa entender que não são peças de xadrez que você pega do tabuleiro e coloca e arrasta pra frente e pra trás. Não é. Não são. São pessoas que precisam ter um mental forte para conseguir desempenhar. Você pode ser uma máquina, uma qualidade, 1 contra 1, tudo. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você não vai desempenhar. E você destrói o mental do jogador quando ele falha no jogo seguinte você coloca ele no banco. Não sei, não. Não sabe, Pedrosa? Eu tô com o Vene, eu não colocaria ele no banco agora. Não, eu acho por que por essa preservação mental. Assim. O mental do atleta tem que estar preparado, inclusive, para ele entender que ele não tem vaga cativa no time. Qual o jogador do Flamengo que tem vaga cativa nesse time titular? Arrascaeta, Gerson. Léo Ortiz. Léo Ortiz, Wesley. Rossi. Metade. Tá bom. A outra metade não tem. Metade. Quantas vezes o ataque do Flamengo foi trocado durante essa temporada? Várias. Então, assim, a gente tá falando do Danilo, tá, gente? Não é o fulaninho da esquina que vai entrar. É o Danilo. E aí, eu vou falar isso aqui sem levar em consideração as falas do Léo Pereira. O Danilo é um jogador bem melhor do que o Léo Pereira. Sim. Ponto. É por isso que ele tem que jogar. Não, eu acho o Danilo... Ele me convenceu. Eu acho o Danilo técnica... Não, porque assim, eu penso muito na cabeça como gestor e eu tenho medo de como o grupo reagiria a uma decisão dessa. Entende? Assim, mas não é a primeira vez que ele falha, inclusive. Não é. Ele falhou contra o Central Córdoba. Ele falhou também contra o Fluminense. As 3 vezes que o Felipe Luiz perdeu. Só que, beleza, há 5 dias o Felipe Luiz estava dizendo que o Léo Pereira era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Aí depois de uma falha ele vai lá e tira o zagueiro. Verdade. Cara, ele vai dar um tiro no pé dele. Gente, eu tô sem personalidade hoje. Mas olha só, ele tem que, ó, esse discurso dele, eu entendo até o discurso do Felipe Luiz muitas vezes que ele faz pra proteger o grupo dele. É verdade. Tá? Mas ele disse publicamente isso, Pedro. Eu vou te falar. No dia seguinte, ele tem que rever essa situação. Eu concordo. Porque assim, inclusive ele defende demais o Michel. É um absurdo o que ele faz. Ele defende o Michel incessantemente. Ele fala que o Flamengo jogou de igual pra igual quando não jogou de igual pra igual, que foi contra o Cruzeiro. Ele fala que a torcida pode acompanhar ou não pode acompanhar. Ele fala que o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Peraí. Sabe o que ele parece? Eu adoro o Felipe Luiz. Reclamou da logística publicamente, internamente. Eu adoro o Felipe Luiz, mas ele tem que melhorar ele. Agora eu vou fazer uma comparação aqui. Vocês não são mães, não sabem, mas existe uma coisa no maternidade que é o grupo das mães. Ah, é? Na escola, Aí tem sempre uma mãe que o filho dela nunca errou. O moleque é atazanado, quebra a sala, morde o amigo, mas o filho dela, o meu filho, não. Ela protege o filho de um jeito, o filho dela fala inglês, francês, espanhol, mas não fala nem o português ainda. Que você tem mãe assim? Eu não tenho grupo de mães, porque eu não gosto muito. Mas bem. eu sei que acontece isso, Vene Casagrande. Pois é. É o Felipe Luiz com os seus filhos. Ele protege, ele tá certo. É uma coisa maternal. Mas... Não. Beleza, proteger é uma coisa. Ele virar na coletiva e falar, não, eu gostei do Michel porque ele fez tudo que eu pedi. Gente, o Felipe Luiz não pede pra ele perder um gol da forma que ele perdeu. Então assim, não dá pra ele dizer isso. E é momento, né? O maior problema do técnico é quando ele distorce a realidade. Ele não pode distorcer a realidade, que é falar que o Flamengo jogou de igual pra igual com o Cruzeiro, que é proteger o Michael. Ele tem que ser honesto, cara. Ele tem que falar, cara, realmente o Michel não tá... jogando da forma como a gente achou que ele poderia jogar, mas é um jogador que eu gosto muito, que faz tudo que eu peço e tudo mais, e segue a vida. Inclusive, isso é informação, que eu já trouxe essas informações lá nas redes sociais, o Flamengo entende que precisa contratar atacantes de ponta,
Porque os atacantes de ponta que hoje estão à disposição não têm o perfil e características que o Felipe Luiz deseja. Então ainda quer de mercado. velocidade e explosão. Exatamente. Além de Jorginho, o Flamengo quer contratar 2 atacantes de ponta e um meia, E o Jorginho, camisa 10. Renê? Jorginho tá certo, tá tudo certo. Tá fechado. Então, 2 atacantes de ponta. Além do Jorginho, 2 atacantes de ponta com habilidade, com explosão. E que também saiba finalizar, fazer gols. E um camisa 10, que no caso é o João Félix. Pô, mas aí eu vou tudo, novamente. cara. O Everton Cebolinha não é um jogador de explosão? Eles não consideram O isso. Luiz Araújo não é? Eles não consideram. O Prata não é? O Michael eles não O consideram. Michael tenho certeza que não é. É, então. Sabe Eles aquele não- criança não é. que tem muitos brinquedos? Que é sempre É. um novo. Denunciado em maio de 2024 por suposto envolvimento com um esquema de apostas, Lucas Paquetá está prestes a conhecer seu destino no futebol. O meia do Estirrão, da Inglaterra, foi julgado pela justiça inglesa e o veredito está previsto para ser divulgado na primeira quinzena de junho. Segundo o jornalista Fred Caldeira, da TNT Sport, existem apenas 2 desfechos possíveis. Ou Paquetá será declarado inocente ou sofrerá banimento vitalício do futebol. A decisão, portanto, será definitiva, sem possibilidade de suspensão temporária ou qualquer punição intermediária. No entanto, em caso de punição, o jogador ainda poderá recorrer. A primeira instância de apelação será na própria Federação Inglesa de Futebol. Se ainda assim for mantida a decisão, Paquetá poderá levar o caso à Corte Arbitral do Esporte na tentativa de reverter a punição. O caso tem movimentado os bastidores do futebol inglês e brasileiro, uma vez que Paquetá era uma peça importante na seleção brasileira e já esteve cotado para grandes clubes europeus. A denúncia surgiu após investigações indicarem possíveis manipulações em cartões amarelos durante partidas da Premier que teriam beneficiado apostadores. Desde então, o atleta vem sendo monitorado de perto pelas autoridades esportivas que trataram o caso com total sigilo até o momento do julgamento. Caso seja banido, o impacto na carreira de Paquetá será devastador, encerrando sua trajetória nos campos de forma precoce. Já uma absolvição permitiria ao jogador retomar sua carreira normalmente. O Flamengo já demonstrou interesse na contratação de Paquetá, mas aguarda o desfecho do julgamento para continuar as negociações. Agora eu quero saber a opinião de vocês, torcedores. Vocês aceitariam Paquetá de volta no Flamengo? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!